Olá, criaturas da noite, bem-vindos à Casa Vega. E hoje vamos falar de uma saga que teve um filme recente aí e tem tudo a ver com Halloween. O Corvo, de James O'Barr. Não confunda com o Corvo do Edgar Allan Poe. Você acha que sabe tudo sobre o Corvo? Não. Pois fique aqui nesse vídeo que a última vai te surpreender. O Corvo, inicialmente uma HQ criada por James O'Barr, publicada em 1989. Sendo que em 1981 ele já esboçava, ele estava criando história e os desenhos. E foi criada por causa de uma tragédia na vida do seu criador. Na sua adolescência, James O'Barr não tinha pago o imposto de seu carro e ficou com medo de ser pego, então ligou para sua noiva ir buscá-lo. Enquanto ela ia, ela acabou sendo atropelada por um motorista bêbado e acabou falecendo. James O'Barr ficou arrasado e se sentindo culpado pela morte da sua noiva. Então, em 1981, ele começou já a esboçar o Corvo como uma forma de superar o seu luto. Depois da sua publicação, a obra fez sucesso e foi adaptada para o cinema em 1994, pelo diretor Alex Proyas. Tiveram 3 continuações, uma série e um remake recentemente, com nomes super criativos, como Ashes Corbin, sério isso, sério, e com seu vilão Iggy Pop fazendo o personagem Corby. É sério isso mesmo, gente. Outro filme, a gente tinha o Alex Corvis. Aqui eu acho muito que o roteiro foi feito pelo Mussum. Pode deixar que eu sei das coisas, deixa comigo. E mais uma pérola. O nosso querido John Connor, Disseminador do Futuro 2, como Jimmy Cuervo. Que merda, hein? Sério, gente. Quem cria esses nomes? Eu! Mas aqui vamos focar no original, na HQ e no filme que fez sucesso, falando da obra original, ok? Esses outros, se vocês quiserem que a gente fale sobre as continuações, sobre a série, sobre o remake, deixa aí nos comentários, que aí a gente traz mais um vídeo. Na história, Eric Draven volta dos mortos para vingar da sua morte e da sua noiva. Algo super comum que acontece assim toda terça-feira. No filme, mostra a tragédia acontecendo já no começo. Já nas HQs, Eric Draven começa já matando um por um da gangue e vai mostrando o que aconteceu em flashbacks. Em ambos, na noite conhecida como Noite do Demônio, que é um dia antes do Halloween, isso, pelo amor, é na mitologia, nessa obra, é aqui, tá bom? Que tem esse Noite dos Demônios antes do Halloween, nessa obra, tá bom, pessoal? Como eu já falei, então, nessa Noite do Demônio, um dia antes do Halloween, uma gangue ataca o casal, Eric e Shelly, torturando eles, dando a entender que abusaram da Shelly e matando os dois. No filme, a gangue invade a casa do casal para fazer essas atrocidades. Já na HQ, eles são abordados na rua mesmo. O carro quebrou, eles abordam lá e acontece tudo lá mesmo. Então, depois de um ano, o Corvo Pássaro ressuscita Eric para que ele comece sua vingança. Na HQ, o Eric lembra de tudo e vai mostrando por flashbacks o que aconteceu. Mas por incrível que pareça, a gangue toda sofreu assim de amnésia. Sofre de amnésia, não lembra dele, não lembra da Shelly. Onde é que eu tô? Todos eles têm amnésia, mas que coisa, não? Mas não tem problema, porque Eric faz questão de lembrar um por um do que aconteceu e um por um do que eles fizeram. Já no filme, Eric volta meio confuso e vai aparecendo pequenos flashbacks, aí que é onde ele vai começando a lembrar o que aconteceu e cada capanga ele lembra mais ou menos que na hora o que ele fez, ele vai lembrando aos poucos. Como já comentei, a inspiração foi em uma tragédia envolvendo James O'Barr e sua noiva. E isso fica nítido nos traços da HQ, onde nas partes das vinganças, do Eric se vingando da gangue, tem um traço mais forte, mais escuro, enquanto a flashback dele com a Shelly, o traço é mais delicado e mais claro também, às vezes lembrando até uma pintura. James O'Barr prefere usar o quadro como um todo, a imagem toda e o diálogo geralmente do lado, sem se apegar aos balões típicos de história em quadrinho, o que pode ser uma óbvia inspiração ao quadrinista Bill Eisner.
Às vezes é colocado letra de música na legenda das ilustrações, dando um ar mais melancólico e poético para a obra. Além disso, Erika cita alguns versos durante a sua trama. Ora mais poético, ora mais sarcástico, ora fazendo piadinha. Ele parece muito ou Fera ou a Tempestade do desenho dos X-Men dos anos 90, que sempre quando iam atacar, Fera falava alguma coisa filosófica, a Tempestade vinha com um poema, ou então uma piadinha e não sei o quê. Só que um estilo Tempestade ou Fera meio gótico. Tempestade! Senhora dos Elementos, ordena que você solte esta criança! Capricha mais nesse discurso, queridinha. Isso foi adaptado para o filme com Brandon Lee, onde o Eric fala às vezes alguma coisa reflexiva, como por exemplo com a mãe da garotinha Sarah, que ele fala uma coisa mal reflexiva sobre ela cuidar mais da saúde da menina e não usar certas coisas. Aliás, essa garotinha Sarah era uma menininha que o Eric e a Shelley cuidavam, justamente porque a mãe tinha uns probleminhas e não cuidava muito da menina. Ora, ele é mais sarcástico, principalmente com os bandidos. Às vezes faz uma piadinha, como a piadinha do prego. E às vezes bem filosófico, como a famosa frase, não pode chover o tempo todo. Can't rain all the time. E isso é legal porque vai mostrando como que tá a emoção dele naquele momento. É uma das mais respeitadas obras da cultura gótica. Quer conhecer mais sobre a cultura gótica? Você precisa assistir esse filme. Tanto na HQ quanto no filme, a própria história, visual do Eric, sua maquiagem em roupas, ambientação, citações de músicas ou trilha sonora no caso do filme. E também teve referências a outras obras da literatura gótica. Shelley, noiva do protagonista, foi inspirada em Mary Shelley, nada mais nada menos que a autora do Frankenstein. Por acaso você conhece? Não. Frankenstein, que nome estranho, acho que ninguém conhece, não. E outra inspiração foi o Eric da Fantasma da Ópera, porque, de acordo com o próprio autor, a morte da Shelley, no caso a Shelley dele, transformou ele em um monstro embaixo da pele. Outra inspiração nítida é da de Edgar Allan Poe. Os dois têm obras com corvo no título. Repara bem o nome, Eric Draven. Raven é o nome do título original da obra de Edgar Allan Poe. Mas por que The Crow e The Raven? E os dois a tradução é corvo. Vamos para o momento Biologia Trevosa com a doutora Fê. Raven é o nome do Corvus corax, o corvo comum, enquanto Crow é aplicado a todas as outras aves do gênero Corvus, como a gralha preta, gralha de bico grosso, entre outras. Tirando que os Ravens são muito maiores que os Crows. Ah, e corvos também falam. Eu precisava muito falar dessa informação. Coloca um trechinho aí de algum falando. Hi. Good job! Agora, de volta para o vídeo. Nas duas histórias, o do Poe e a do James O'Barr, tem um corvo-pássaro interagindo com o protagonista, apesar de serem bem diferentes. No caso do Edgar Allan Poe, o corvo é tipo um mensageiro para o protagonista, enquanto que do James O'Barr serve como um mentor para a vingança do Eric. Mas mesmo assim, tem diferenças entre a HQ e o filme. Nas HQs, o corvo fala de fato com o Eric, como se realmente fosse um mentor, e dando conselhos, como quando o Eric fica lembrando de algo traumático na infância dele, que é ver um cavalo preso, tentando soltar, e nisso o cavalo só ia definhando. Enquanto ele tá lembrando, o corvo fala pra ele: você não devia ter olhado, garoto. E muitas vezes, quando o corvo tá falando com o Eric, ele se transforma numa caveira com um chapéu de cowboy, meio um motoqueiro fantasma cowboy, todo estiloso. No filme, o corvo, o pássaro, não fala, mas mostra pro Eric o que ele precisa ver. Como se os olhos dos dois fossem conectados. Tudo que a ave vê, o Eric vê. E serve também como um GPS para ele, meio que mostrando os caminhos quase sempre. Além de uma ligação mais literal, sempre que a ave está ferida, o Eric também sente. E afinal, por que corvo? Corvo sempre foi relacionado aos deuses antigos. Odin, por exemplo, tinha 2 corvos no seu ombro. Kangin, que no nórdico significa pensamento,
imune, memória ou mente. Na mitologia grega, era associada ao deus Apolo, o deus do sol, e também eram considerados mensageiros dos deuses, estando em várias profecias, lendas e mitos. Em algumas épocas e lugares, dizia que a ave trazia mal ao ouro e que ela podia atravessar entre os mundos. Por esse motivo, a ave também foi usada em Sandman, tendo ligação direta com Morpheus. Por isso, nada mais justo que tanto Paul como James Robert usassem a ave como mentores para os seus protagonistas. Nas HQs, assim como nas continuações do filme, tiveram outros personagens que foram ressuscitados pelo corvo. Tivemos o Ash Corvin, que também é do filme City of Angels. Iris Shaw, aqui temos uma mulher nativa americana, ressuscitada pelo corvo para que ela vingue a morte de sua mãe e a dela. Jane Osterberg, em busca de vingança dos culpados pelo assassinato da sua irmã e dele. Temos também uma HQ chamada The Crawl, The Tiny, ambientada no Velho Oeste. E outra HQ, The Crawl, Wake Nightmares, que seria um multiverso corvo com vários deles. Mas com certeza a adaptação mais famosa é de 1994, com Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Então vamos para algumas curiosidades desse clássico. Lembra que no começo do vídeo falamos que a inspiração de James Robert foi uma tragédia envolvendo a noiva dele? Então não seria o único trauma dele, pois o astro Brandon Lee também viria a falecer durante a gravação do filme. Nenhuma cena do filme, enquanto fazia uma cena em que levava vários tiros, foi atingido por uma bala de verdade. O caso é muito misterioso, onde até hoje não se sabe muito por que isso aconteceu. Brandon Lee faleceu em 31 de março de 1993. Deixando James Robert se sentindo culpado novamente. O filme ia ser cancelado, mas Alex Proyas e a noiva de Brandon Lee resolveram que o filme tinha que ser editado e tinha que ser lançado. Brandon Lee tinha conseguido gravar quase todas as cenas, então, para finalizar, usaram um dublê de corpo, mostrando ele de costa, sombra, luzes piscando, relâmpago, essas coisas. Agora, falando da produção, a ideia original dos executivos do estúdio era, vem aí, se prepara, das melhores ideias de Beetlejuice demoniado, vem aí, O Corvo, musical estrelado por Michael Jackson. É o quê? Quem teve essa brilhante ideia no estúdio, gente? Não. E o que James Robert fez? Caiu na gargalhada. Óbvio. Mas aí a ideia foi descartada e Alex Proyas, o diretor, entrou no projeto. James Robert não ficou a princípio feliz com a escolha de Brandon Lee. Como ele era um astro de filmes de artes marciais, ele ficou com medo do Corvo se tornar um filme de Kung Fu. Ele queria nomes como Johnny Depp, Christian Slater ou River Phoenix. Mas depois que viu Brandon Lee caracterizado, ele ficou animado. Outra curiosidade agora sobre a maquiagem. Brandon Lee se sentiu incomodado a princípio com a maquiagem. Porém, depois de uma conversa com Alex Proyas, decidiram que Brandon Lee ia fazer a maquiagem um dia antes da gravação, para no outro dia tá meio borrada, não tá muito certinho. Porque, de acordo com ele, a pessoa que tá à procura de vingança não ia parar um momento para fazer um delineado uma make maravilhosa para ir se vingar. Igual essa minha make aqui, faz 3 dias que eu estou com ela aqui. Ainda sobre a make, Eric resolve fazer essa maquiagem para a sua vingança, porque é uma máscara que ele tinha com a noiva dele, tornando assim muito simbólico para ele que ele fizesse essa maquiagem. E tem vários boatos que a maquiagem foi baseada no Kiss ou no Alice Cooper. Porém, James Robert falou que ele se inspirou no boneco de ventríloco que ele viu uma vez numa vitrine. Outra curiosidade é que além de Ernie Hudson, o Winston de Caça-Fantasmas, como já comentamos no vídeo de Ghostbusters, depois dá uma olhada nesse vídeo. Temos também o ator Tony Todd, o Candyman, do O Mistério de Candyman, como personagem Grant. E mais uma curiosidade, lembra que comentamos que o Raven e Crow são tipos diferentes de corvos? Apesar do título original se chamar Crow, foram usados da espécie Raven durante a filmagem. Isso porque, além deles se darem melhor com a presença de seres humanos, eles são extremamente inteligentes. Gostou das curiosidades? Temos outros vídeos maneiros que vai estar por aqui. E te vejo no próximo vídeo com mais curiosidades.